Paz de Cristo para todos. Agradeço de estar diante da Igreja de Jesus. Eu acho que a coisa mais honrosa para um ser humano é estar diante da Igreja, a noiva de Cristo. Tem gente que pensa que é honra para a Igreja ele está. É um Zé Minhoca por aí fora. O cara pensa, olha, atenção, vocês vão me receber, por favor, cheguei, glórias a mim, louvado seja o meu nome, eu estou aqui. Está por fora, está diante da Igreja que é honra. Gente ruim, pecadora, cheia de defeitos, como eu, diante da noiva do Cordeiro. Eita, é muita coisa. A gratidão pelo pastor da igreja, né, um homem de Deus, a sessão aqui do púlpito, meu amigo Subirá, que me honra com esse convite, preletores que estão aqui, homens de Deus, amigos. Eu quero ser apenas um canal da vontade de Deus. Eu digo sempre, eu não sou pregador de coisas novas e profundas. Não. Eu sou um pregador de feijão com arroz para alguma coisa que vai servir para a sua vida depois do culto. Eu tento focar isso, algo que possa servir para você para depois do culto. Porque aqui, meu irmão, esse lugar aqui é um espetáculo. A glória de Deus, irmãos. Agora, daquela porta para fora, meu irmão, é capeta, é gente ruim, é inimigo, tesoura voadora, pescotapa. É lá fora que o bicho pega. Aqui, você edifica a fé. Daquela porta para fora, você manifesta a fé. Aqui não manifesta a fé, não, é lá fora. Então eu quero trazer uma palavra para você que acredito que pode te ajudar nessa área que eu vou falar. O tema da minha palavra é vencendo as calamidades. Calamidades são situações dificílimas. Eu quero ler um texto e vou dizer quando é que Deus me deu essa mensagem para você entender um pouquinho. Salmo 57. Salmo 57, versículo 1. Eu estou com a garganta meia ruim, mas vamos embora, vai dar certo. Depois que aquece, né? Aí. Salmo 57, versículo 1. Dá-me aqui um pouco dessa água. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Esse salmo foi escrito por Davi, quando ele estava sendo perseguido implacavelmente por Saul por quase 10 anos. O Salmo 57 retrata, depois você pode ler, 1 Samuel capítulo 24, capítulo 23, capítulo 24. Quando é que Deus me deu essa mensagem? Eu sou pai de 3 filhos, e sempre, porque recebi essa herança, meu pai e minha mãe são educadores, tanto seculares como educadores cristãos. Meu pai, minha mãe, com o missionário Lawrence Olson, fundou em 1962 o Instituto Bíblico Pentecostal. Por causa disso, quase que meu pai foi excluído da Assembleia de Deus. Então, meu pai, falecido, foi pioneiro no ensino teológico pentecostal no Brasil. Então, eu fui criado num lar de educação secular, meu pai e minha mãe, com alta formação na área educacional, e também educadores cristãos. Então, eu fui criado com escola dominical, fui criado com culto doméstico, e eu passei isso para meus filhos. Na minha casa sempre tinha culto doméstico, a minha esposa, professora, naquela época da classe de adolescentes, das meninas, Elisete, muito esmerada, prendada. As nossas filhas, e a gente fazia isso, Elisete botava versículo no armário e tal, e conversando com elas, e o tempo todo
Quando minha filha tinha 16 anos, a filha menor, ela começou a namorar um rapaz da igreja de 19 anos. Eu comecei a ficar preocupado. E eu falei, minha filha, muito cuidado, a Elisete também, a gente pai, né, tem um senso, um sensor, e a gente que é crente, o Espírito Santo, eu falei, muito cuidado, olho vivo, vamos ficar esperto. Bem, eu vou resumir a história. Minha filha, com 16 anos, a nossa caçula, foi engravidada pelo namorado. Quando nós recebemos a notícia, a minha esposa, a Elisete deu um grito, tá? Aquele grito profundo da alma que eu nunca tinha ouvido. Poucos dias depois ela teve um surto psicótico, a Elisete. Minha mulher é de uma alta formação, é psicóloga, com vários cursos, e a notícia foi tão violenta para ela suportar que ela teve um surto psicótico. Foi uma calamidade que bateu na nossa casa. A Elisete surtou e a Thaísa grávida. Nesse momento, Deus me deu essa mensagem. Então, eu não estou pregando para você algo que é simplesmente uma mensagem que Deus me revelou, que me deu e que eu não tenho experiência. E aí Deus me mostrou como Davi, numa situação calamitosa, de perseguição incrível, algumas atitudes que ele tem e que talvez algumas, não estou dizendo todas, talvez alguma dessas atitudes, não estou dizendo que você está enfrentando, mas como Jesus falou que no mundo tereis aflições, adversidades e lutas, quem sabe, ou se alguém aqui está enfrentando, ou vai enfrentar, talvez um tópico do que eu vou falar pode ser uma saída para essa situação calamitosa que você esteja enfrentando ou que você vá enfrentar. Então eu queria dizer algumas coisas, como é que Davi vai lidar com essa situação de calamidade. Ele, fiel ao rei, honesto, íntegro, enfrenta uma perseguição implacável. A caça dele para matá-lo. E ele vai fugir por desertos, por montanhas, por cavernas, por terras estranhas, para tentar escapar desse momento de calamidade. Então, algumas coisas que Deus falou comigo ao ver isso aqui. A primeira, quando você está enfrentando situações dificílimas, você é capaz de fazer coisas que se você não estivesse enfrentando essas situações, você não faria. No capítulo 21, versículo 6, Davi come do pão da proposição, que era proibido, o pão sagrado, que era trocado, substituído. Ele estava com tanta fome, ele vai mentir para o sacerdote, eu não vou entrar nessa história, mas cada um paga o preço, mas eu verifico que o sacerdote dá o pão que ele não podia comer, porque não era, aquele pão era trocado, era um pão sagrado, mas eu aprendo que quando a vida do ser humano está em jogo, a vida vale mais do que regras. Então, em situações de calamidade difícil, eu queria dizer uma coisa para você. Você é capaz de fazer coisas que você nunca fez. Eu nunca pedi nada a ninguém. Deixa eu dar uma gargalhada para você. Deixa o pau quebrar no teu lombo que você vai aprender a pedir. Eu nunca me humilhei. Deixa o pau quebrar no teu lombo que tu vai aprender a ficar quietinho, humildezinho. Então, Deus permite certas situações calamitosas para nos ensinar e nos adestrar em alguma área. Então, nunca diga que eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou me rebaixar. Boca fechada. Porque você não sabe o dia de amanhã.
Segundo lugar, quando você enfrenta situações calamitosas, você sabe o que você vai encontrar? O Davi, que enfrenta Golias. O garoto de 15 a 17 anos que enfrenta um campeão que o exército estava tremendo atrás de monte. Você vai ver Davi fugindo. Ó, perna para quem te quer. Não cai fora não para ver se não morre. Quer? Acompanha comigo que eu vou te mostrar. Capítulo 19, 1 Samuel. Você está com a Bíblia aberta? Vamos lá. 1 Samuel 19, 10. Um pouquinho antes. Procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança na parede. Então fugiu Davi. Fugiu, hein? Hã? Você está vendo aí? Capítulo 20, versículo 1. Então fugiu Davi de Nairote. Vamos acompanhando. Capítulo 23, versículo 13. Olha lá, ó. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram aonde puderam. Fugiram. Capítulo 27, versículo 1. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda há algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente. Fugiu.